por lá eles são ensinados o essencial de regras de etiqueta, isso só. E ela diz que ainda que recebessem um aumento por saber ler e escrever, esse dinheiro a mais seria roubado pelos seus sequestradores, portanto, não faria diferença. Bem, dito isso, Mau Mau explica que meras serviçais como elas poderiam se tornar concubinas de nível baixo, só dependeria da sua aparência e de seus peitos, mas considerando a aparência esquelética de Mau Mau, ela cai na real e nota que nem tem chance alguma. Além disso, quanto mais ela se destaca, mais a sua vida fica em risco, então Mau Mau decide continuar pelas sombras mesmo, pois só precisaria se esforçar um pouco mais e em 2 anos ela conseguiria sair dali. E bem, a serviçal de antes vai até ela e comenta sobre ter visto um eunuco muito bonito na área central, e o tal eunuco aparece, e ele estava lá, na sala do parto da dama Lifa. Nisso, a mãe de Shaolin demonstra preocupação com o estado de saúde de seu filho, mas ela é informada que o médico está ocupado atendendo o príncipe. No dia seguinte, Mau Mau conversa com sua amiga sobre o príncipe e a princesa Lin Li. Nisso, a menina fala a respeito de uma tal maldição e questiona se a família estaria sofrendo com ela, porém Mau Mau não estava sabendo de nada disso, e a sua amiga comenta que o palácio interno não para de falar desse boato. No caso, seria o boato de que todos os herdeiros que nasceram ali estariam morrendo, e ela explica que todos os 3 filhos do imperador que nasceram até agora ficaram fracos e acabaram morrendo, e aparentemente isso está acontecendo de novo com o outro filho, e a garota diz que o médico foi visitar a dama Gyokuyo e a dama Lifa, e como o imperador não tem uma imperatriz consorte, provavelmente a dama Lifa assumiria esse lugar, já que ela quem deu a luz ao príncipe. E Mau Mau diz que esse seria o óbvio a ser feito, pois a dama Lifa certamente deve ser considerada a mulher mais importante para o imperador, porém a sua amiga diz que há boatos que falam sobre o imperador preferir mais a dama Gyokuyo, e as pessoas dizem que isso talvez seja a causa da maldição, e a garota dá um palpite sobre a situação, e diz que possivelmente a dama Lifa está muito pior, pois o médico está sempre com ela e seu filho. Nisso Mau Mau questiona se ela também estaria doente, e a sua amiga explica que ela e seu filho estão com dores de cabeça e barriga, além de enjoos também, e isso já é o suficiente para a garota achar que se trata de uma maldição, mas Mau Mau diz que acreditar nisso é muita inocência, então ela analisa as informações e acredita que a família possa ter sido envenenada, porém ela acha que se a pessoa quisesse pegar a posição de herdeira imperial, não faria sentido mirar na princesa, então a teoria de que ela foi deliberadamente envenenada é a menos provável. Nisso Mau Mau passa a acreditar que seja uma simples doença hereditária, e bem, ela para e se questiona do porquê está levando um rumor tão a sério, porém mesmo tentando deixar isso para lá, a garota fica curiosa e decide dar uma olhada no que está acontecendo, mas ao chegar lá, ela vê as damas brigando, e Lifa acusa Gyokuyo de ter jogado uma maldição no seu filho, por ter inveja dela ter dado à luz a um menino, porém Gyokuyo diz que não faz sentido ela pensar assim, afinal, a sua filha Shaolin também está doente, assim como o príncipe. E bem, um homem chama Jins para conversar, e as duas continuam discutindo, e Gyokuyo diz que também gostaria que a sua filha fosse examinada pelo médico, e ao olhar para o médico, Mau Mau sente que ele não passa de um charlatão, afinal, ele está há muito tempo com as concubinas, e não notou nada. Nisso, ela volta a analisar os sintomas das damas e seus filhos, então ela sai dali, pensando em como conseguiria falar com elas. E no caminho, ela passa por Jins, dizendo que precisaria escrever a origem do problema em alguma coisa. Nisso ele ouve tudo, e estranha aquelas palavras. E bem, ao cair a noite, o príncipe morre nos braços da mãe, e após um mês do falecimento dele, todos já estavam sabendo, e Jins vai até Gyokuyo, e ela explica que no dia em que visitou o Palácio de Cristal para pedir que o médico analisasse a sua filha, ela achou aquele pedaço de pano amarrado em um graveto, e no pano dizia que o pó branco do rosto é veneno, portanto ela não deveria deixar o bebê encostar naquilo. Mas ao ouvir isso, Jins estranha o fato do médico ter dado todas aquelas voltas para não falar algo tão simples, e Gyokuyo diz que ele provavelmente não sabia como tratar o príncipe. Nisso Jins fica se questionando de quem teria sido a pessoa mandando a mensagem no pano, e a dama diz que gostaria que ele descobrisse isso. E então, ele se lembra que naquele dia, uma das servas comentou algo sobre precisar escrever alguma coisa, e isso faz dela a sua principal suspeita. E bem, Mau Mau está conversando com a sua amiga, até que ela é chamada para ir até a matrona das serviçais imediatamente, e chegando lá, ela já imagina que está em apuros, afinal, serviçais serem chamadas por oficiais de cargo alto, não tem como ser algo bom. E bem, Jins aparece, e já deixa todas as garotas babando, mas Mau Mau inicialmente acha que ele seria uma mulher com cara de arrogante, então ele vai até elas, e se apresenta como o gerente do palácio interno. Nisso ela descobre que ele é um homem, e acredita que sua amiga provavelmente estava falando dele quando disse do eunuco bonito. E bem, ele levanta um papel para todas, e lá está escrito para que Mau Mau fique na sala, e ao ler aquilo, ela se espanta, e entrega que realmente sabe ler, diferente das outras serviçais. Nisso ele manda todas retornarem para os quartos, e Mau Mau entende que Jins escreveu no papel justamente para separá-la das outras serviçais
serviçais, mas ainda assim ela decide tentar meter o pé, porém ele a chama de volta e pede para ela o seguir. E no caminho ele comenta que nos registros dela estava como se a garota não soubesse ler. E o Mau Mau tenta voltar a controlar a situação, dizendo que aquilo deve ser um engano, pois fingir ser ignorante é a melhor escolha que ela poderia fazer naquele momento. E bem, ela questiona de como ele teria descoberto as mensagens que ela deixou, afinal a garota já havia certificado de que não teria ninguém olhando. E chegando no local, ele a leva até o quarto da dama Gyokuyo, e a moça agradece pela ajuda de Mau Mau com sua mensagem. Nisso ela se sente aliviada por descobrir que conseguiu salvar a vida da princesa. E Gyokuyo vai e agradece de novo Mau Mau por ter salvo a vida de sua filha, porém ela diz que não é digna de tamanha gentileza, mas Gyokuyo diz que não tem como agradecer o suficiente pelo que Mau Mau fez. Nisso a garota continua tentando dar migué e diz que ela pegou a pessoa errada, e Mau Mau pensa que não quer morrer por mentir para alguém importante, mas também não quer se envolver demais com ele. E bem, Jinchi mostra o pano deixado por Mau Mau e diz que aquele tecido só é usado nas roupas das serviçais, mais especificamente nas roupas das garotas que trabalham na lavanderia, que por sinal é onde Mau Mau trabalha, e isso já a deixa bem mais encurralada, e Jinchi pede para ela se explicar sobre o porquê ter colocado aquela flor no parapeito da janela. E bem, ela explica que havia descoberto o que estava acontecendo de errado, e diz que a causa era justamente o pó de maquiagem, e Mau Mau explica que onde ela cresceu, as cortesãs faziam uso desse pó de maquiagem sofisticado, e a maioria delas eram envenenadas pelo pó, e acabavam perdendo a vida. E a garota explica que por ser apotecária, ela sabe algumas coisas sobre veneno. Nisso Gyokuyo diz que aquele pó de rosto em cima da mesa foi usada pela enfermeira do bebê. Em seguida, ela acabou ficando doente, e precisou ficar de repouso em casa. Então a dama reflete que ser ignorante é um pecado mortal, e diz que ela deveria ter prestado mais atenção nas coisas que entram na boca de seu bebê. Mas Jinchi diz que também tem culpa nisso, pois se tivesse percebido antes, ele poderia ter salvado mais vidas, como a do próprio príncipe. Porém, Gyokuyo diz que comentou isso com Leafa, mas tudo o que ela dizia só deixava a dama mais desconfiada dela. E bem, Mau Mau questiona se eles precisarão dela ainda, e Gyokuyo pede para que a garota seja sua dama de companhia. E ao ouvir isso, ela fica sem acreditar, mas acha que se continuar agindo pelas sombras, ela continuará sem ter destaque, por mais que esteja em uma posição mais alta. E bem, em uma aldeia, um dos soldados que estava comendo cai no chão após comer uma comida envenenada por alguém. E após esse homem cair envenenado no chão, um dos soldados tenta buscar por culpados e acaba se exaltando. E seu colega pede para ele tratar os soldados primeiro. E bem, Jinchi fica por dentro da situação, e Gao Shun diz que a comida dos soldados foi feita pelos moradores do vilarejo, e o líder desse vilarejo teria sido preso por ter prestado ajuda aos bárbaros. Nisso Jinchi pede um tempo para pensar no que eles deverão fazer, e o homem comenta que ficou sabendo sobre Jinchi ter contratado uma nova dama de companhia para servir Gyokuyo, e ele diz que fez isso pois a dama só tinha 4 mulheres para servi-la, e isso é pouco se comparado a Leafa, que possui mais de 10 serviçais, e isso fere a sua dignidade como concubina de nível alto. Porém, ela não contrataria qualquer serviçal de origem desconhecida, pois suspeitar dos outros é algo natural para uma concubina do imperador. E bem, Gao Shun questiona quem seria a nova dama de companhia, e Jinchi diz que é a serviçal mais conveniente possível. No caso, seria aquela serviçal de sardas, e ele explica que a garota tem um conhecimento muito valioso em medicina, então o serviçal entende que ela é realmente muito útil, mas questiona o que acontecerá caso ela use seu conhecimento de forma maléfica, e Jinchi diz que é só eles não darem chance para ela fazer isso, e diz que qualquer coisa é só ele usar sua beleza para seduzi-la. Enquanto isso, Xiaolan conversa com Mau Mau e diz estar com inveja dela, afinal a garota vai servir uma concubina de nível alto, porém ela aparenta não estar tão empolgada com isso. E bem, ao sair lá de fora, Jinchi já estava esperando Mau Mau, e ela diz que logo mais irá ao Palácio de Jade e pergunta se ele gostaria de alguma coisa. Nisso ele encosta no rosto dela e já lança um charme para evitar que Mau Mau faça algo errado com a dama Gyokuyo. Porém, ela pede licença e segue seu caminho, se sentindo enojada com aquela situação. E bem, ela chega no palácio e é recebida por outra mulher, que se apresenta como Hongyan, e ela é a líder das damas de companhia de Gyokuyo. E então, ela pede para Mau Mau a seguir, e ela vai até o quarto da dama. Nisso, ela é recebida pela dama e sua filha, e após isso, Mau Mau é apresentada para todas da área do palácio. Em seguida, Hongyan leva a garota para conhecer as outras serviçais da dama, e a primeira delas se apresenta como Inhua. Já a garota do lado se chama Guinyan, e a moça à direita se apresenta como Ailan. E por fim, Mau Mau também se apresenta para elas, e diz estar feliz em trabalhar com as garotas. Porém, as meninas notam uma faixa em seu braço, e já ficam desconfiadas daquilo. E bem, Mau Mau caminha até elas para começar o trabalho, mas Inhua diz que ela poderia ir descansar em seu quarto, pois ela teria uma tarefa especial para cumprir depois. Nisso, Hongyan leva ela para seu quarto, e as serviçais comentam sobre a faixa no braço de Mau Mau. Nisso, Guinyan sugere que possivelmente ela esteja escondendo cicatrizes feitas por seus pais abusadores, e assim, elas sentem pena da
garota. E bem, ela é deixada em seu quarto e reflete sobre nunca ter almejado conquistar nada muito grande. Afinal, uma novata como ela certamente não seria bem aceita por ali. Porém, o Mau Mau nota que os olhos daquelas garotas estavam cheios de empatias por ela. E bem, após isso,